Você está sentindo que o seu corpo está mais lento, você tem uma névoa mental, seu abdômen está distendido, barriga inchada, fadigado, cansado. Talvez você esteja com síndrome do intestino irritável. Preste atenção nesse vídeo, que eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre sinais, sintomas e como tratar. Meu nome é Dr. Sam Silva, eu sou farmacêutico com PhD em desenvolvimento de novas terapias. E nesse vídeo vou te falar tudo o que você precisa saber sobre síndrome do intestino irritável. O que é síndrome do intestino irritável? Preste atenção, gente. O seu intestino é como se fosse a barreira, a muralha da China, construído, estruturado para proteger a parte mais importante ou proteger o teu corpo. O intestino é aquela principal barreira de seleção daquilo que está no externo para ir para dentro do teu corpo. O papel da barreira intestinal é ser seletiva, é ajudar na digestão, separar aquilo que deve ser ingerido, aquilo que deve entrar no teu organismo, no teu corpo e finalmente atingir a corrente sanguínea e também separar aquilo que não deve entrar e ser colocado para fora. Quando isso começa a ter danos, essa barreira começa a ficar danificada, essa seleção, essa proteção começa a ficar comprometida. E o que acontece é que você acaba tendo um aumento de sinais inflamatórios. Essa barreira intestinal, quando ela está rompida, ela abre a porta para uma miríade de coisas que pode causar um aumento significativo de danos que vai do seu intestino a outros tecidos e outros órgãos. Portanto, preste atenção, a síndrome do intestino irritável, ela não tem, ela, como está falando, já está dizendo, é uma síndrome, ela não é um diagnóstico, é uma combinação de coisas. Então, por exemplo, língua branca pode ser sinal, pode ter estado de diarreia, constipação, névoa mental, muitas vezes dores articulares. Isso tem, muitas vezes, gente, pode ser síndrome do intestino irritado. Preste atenção nesse vídeo que eu vou te falar qual a melhor estratégia para você vencer esse mal que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, como eu te falei, quais são os sinais e sintomas que você pode estar com síndrome do intestino irritável? Você pode ter névoa mental, língua branca, fadiga, aquele cansaço, mesmo com descanso você não consegue recuperar as energias, barriga inchada, pode ter períodos em que você tem diarreia ou períodos que você tem constipação. Então, são a combinação desses eventos que fazem com que você pode estar com a síndrome do intestino irritável ou em síndrome do intestino irritado. Eu quero falar agora com vocês da melhor ou as melhores estratégias para você tratar, atenuar esses sintomas e ir diretamente na causa, na raiz da problemática disso daqui. Porque preste atenção, gente, quando o seu intestino, essa barreira, ela está atacada, lembra que eu falei das microvilosidades em outro vídeo? É só clicar nesse link aqui, você vai ver e ir lá nesse vídeo, eu vou estar falando das microvilosidades. Elas são responsáveis pela absorção, preste atenção. Quando há um dano ali, muitos das células do sistema imune, que estão logo abaixo dessa membrana ou dessa superfície rugosa do intestino, o que acontece é que as suas células do sistema imune começam a migrar para cá. E elas começam a atacar. Tudo isso aqui vai ficar inflamado. Você imagina, gente, essa região aqui como a minha mão. E os meus dedos estarem inflamados. Que esse espaço não vai existir. É o que acontece aqui com o intestino. Essa absorção fica comprometida. Quando essa absorção fica comprometida, vários órgãos são afetados. Sabe que tem gente que desenvolve síndrome do intestino irritável e tem problema de queda de cabelo? Muita gente desenvolve síndrome do intestino irritável e tem problema na tireoide? E começou tudo no intestino. Então vamos falar como a gente pode cuidar disso aqui, gente? Me acompanha, preste atenção. Primeira coisa, você precisa eliminar aquilo que está agredindo. Dr. Sam, o que está agredindo a minha mucosa intestinal? Primeiramente, alimentos ultraprocessados. Alguns condimentos dos alimentos ultraprocessados, eles não são reconhecidos pelo seu organismo. Ele não tem um lugar para ser colocado. É feito, eu falei, você receber algo que não tem algo para a sua casa, que não tem uma função, não tem um propósito, nem serve para decoração. Vai ficar lá atrapalhando o ambiente do seu lar. É exatamente isso que os condimentos fazem. Os condimentos artificiais, como corantes, alguns
aromatizantes artificiais são extremamente agressivos e aumentam significativamente a irritação. O que acontece com essa mucosa? Ela fica extremamente comprometida e danificada. Quando isso ocorre, começa a ver, porque inflama, e a inflamação começa a criar rachaduras aqui. E essas rachaduras, essas fendas na microvilosidade intestinal, faz com que esses ingredientes entrem muitas vezes, às vezes bactérias mesmo, entram na circulação sanguínea e o indivíduo desenvolve inúmeras infecções, inúmeras inflamações, e aí é que você começa a ver uma combinação de doenças autoimunes. Autoimunes como endometriose, fibromialgia, artrite reumatoide, psoríase, síndrome do intestino irritável e tireoidite Hashimoto. Geralmente as pessoas que desenvolvem uma doença autoimune, ela não vai ter só uma doença autoimune, ela tem, geralmente vem um pacote de doenças autoimunes. Por quê, gente? Porque abre-se a porteira para várias agressões. E como vários órgãos estão sendo atingidos, o seu corpo todo então padece. Então você vai primeiro eliminar aquilo que agride, como eu falei, os condimentos industrializados. Aqueles ingredientes que você não consegue nem pronunciar. Você vai pegar o ingrediente, quando você olhar no rótulo, quando você olhar no rótulo, vai ter ingredientes que você não vai conseguir nem pronunciar o nome. Esses ingredientes são exatamente esses que agridem a sua mucosa. Segundo, óleos vegetais, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. Esses são óleos que agridem a sua mucosa intestinal. Por quê? Porque eles fazem parte dessa combinação de ingredientes que nós chamamos de ômega 6. É carregadíssimo de ômega 6. E o mais interessante, como eles são lipofílicos, ou seja, como eles são gorduras, eles são oleosos, eles passam diretamente da membrana celular para dentro da célula. Essa entrada na célula agride a célula de dentro para fora. E aí você começa a ter danos no seu processo de geração de energia. Então, por isso que a pessoa apresenta muitas vezes fadiga, porque a produção de energia ficou comprometida a partir de sinais inflamatórios a nível intestinal. A sua produção de energia fica comprometida, a sua célula fica agredida, porque esses óleos das frituras, das receitas, fazem com que esses alimentos sejam extremamente inflamatórios. Então, tiramos os condimentos, tiramos os óleos vegetais e você vai tirar também, ou vai reduzir significativamente os farináceos, as farinhas brancas. Então, preste atenção, as farinhas, elas têm uma granulação e um tratamento químico tão intenso para ficar aquela branquinha, aquela massinha fininha, que dificilmente o seu organismo vai reconhecer como algo benéfico. Então, quando aquela farinha bate no seu intestino, ela vai causar um dano de absorção e comprometimento dessa região aqui. E você vai ter uma dificuldade de metabolizar. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa desenvolve um caso de constipação. Quando desenvolve constipação, muitas vezes a pessoa começa a desenvolver o que nós chamamos de intolerância ao glúten. O glúten, gente, é uma manipulação genética para que o nosso grão ele tenha mais liga, exatamente, ele tenha mais liga. Aquela massinha fica mais ligada. Então o glúten ele foi desenhado para providenciar, propor, garantir que a massa tenha mais liga. Então aquele pãozinho com aquela liga gostosa, aquela massa mais fofinha, é muitas vezes derivado da concentração de glúten. E o glúten, quando chega no intestino, ele vai ter uma dificuldade de ser quebrado, uma proteína que tem dificuldade para ser digerida. E aí a pessoa vai desenvolver aí essa intolerância ao glúten, que a gente chama de celíaco, que vai levar muitas vezes ao desenvolvimento, sabe de quê, meu povo? Psoríase. Então, muitas vezes as pessoas que têm psoríase, elas são, antes de tudo, têm intolerância ao glúten. Muitas vezes elas são celíacas e não sabem disso. Estão tomando algo para psoríase, mas esquece que na realidade o problema é a quantidade de massa branca. Muitas vezes a pessoa desenvolve tireoidite Hashimoto, mas é porque a pessoa é celíaca. Presta atenção, gente. Uma pessoa celíaca, ela tem mais de 3 vezes a chance de se tornar uma pessoa que desenvolve tireoidite Hashimoto. Então, vou reduzir óleos vegetais, vou reduzir condimentos e vou reduzir esse excesso de massas brancas ou farináceos para que isso reduza essa agressão aqui no meu intestino. Fiz isso, agora eu preciso cuidar
da minha imunidade. Porque no frigir dos ovos, no apagar das luzes, a síndrome do intestino irritado ou síndrome do intestino irritável é um fenômeno imunológico. É uma resposta imune descontrolada. Então o sistema imune identificou o problema, não está sabendo lidar com aquilo e está simplesmente mandando os sentinelas, os seus macrófagos, atacar essa região. Ataca, ataca e ataca porque está achando que isso aqui é o inimigo, quando na realidade não é o inimigo. Então você precisa modular o sistema imune. Gente, eu gosto muito de usar o Biovit Biglucan para a modulação do sistema imune, porque ele vai agir na modulação, na resposta adequada, na resposta treinada e o melhor de tudo, teu sistema imune começa a aprender com isso. Eu tenho vários casos de pacientes que 28 anos, 38 anos de idade, que precisavam usar fraldão para ir para o trabalho. Tamanha o grau da síndrome do intestino irritável. E já fazia anos que estava no corticoide. E quando começou a usar Biovit Biglucan, essa paciente reduziu assim, eliminou a fralda, voltou inclusive com autorização da médica, ela poder comer um pedaço de pizza após 3 anos que não tinha um pedaço de pizza. Por quê? Porque o nível de intolerância estava tão alto. Então o uso do Biovit, que é o suplemento que eu desenvolvi ao longo de 30 anos de pesquisa, ele vai reduzir essa inflamação, vai restaurar a mucosa, isso é muito elegante, viu gente? Ele restaura a mucosa intestinal, melhora a absorção, reduz os sinais inflamatórios, a inflamação é reduzida, a mucosa é restaurada, bingo, tudo de bom, você tem uma eliminação dos sintomas e daquilo que está causando o seu intestino ficar irritado. Então, nessa estratégia, eu posso lhe dizer, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Porque o ruim da síndrome do intestino irritado não é só esses sintomas aqui. O ruim é a ansiedade. É saber se você vai poder ir para aquela festa, comer aquele alimento e se você vai poder compartilhar daqueles momentos de alegria que você foi convidado. Eu sei porque vários médicos e nutricionistas já me falaram que o problema da síndrome do intestino irritável é exatamente, eu não sei quando vai atacar e como eu vou reagir. E sabe uma coisa, gente, isso é muito cruel. Meu nome é Dr. Sandro Silva. Se esse conteúdo te serviu de algo, acrescentou a você, eu quero convidar você a fazer os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.